Ô, Nilson, olha quem é que já está na tela aí com a gente, rapaz. Pois é, o Gabriel Scarpellini, direto de Belo Horizonte, nosso estrategista que conhece muito de mobilização. Solta a vinheta. Eleições 2024. Eleições 2024. Pois é, o nosso papo de hoje, seguindo, né, tudo isso que a gente vem falando sobre pré-campanha, nós já falamos sobre diagnóstico, já falamos sobre planejamento estratégico, já falamos sobre diamante e hoje a gente vai falar sobre mobilização. E existem dois grandes momentos de mobilização, na verdade não são momentos distintos, a mobilização digital e a mobilização de rua. A de rua ela é mais presente no momento da campanha. E na pré-campanha você tem formas, pequenas formas de agir sobre as ruas, mas sem aquela visibilidade toda que você pode fazer durante a campanha. E quem está aqui para conversar com a gente a respeito disso é Gabriel Scarpellini, nosso parceirão de Belo Horizonte, da Alcateia Política, participando aqui do nosso Alcateia Cast. Bom dia, Gabriel, boa tarde, boa noite, porque as pessoas podem ver a gente em qualquer hora, até na boa madrugada. E de qualquer lugar, né, João? Daqui, dali, como diria o finado Boechat, de alhures, benhures e por aí vai. Beleza, né, gente? Vocês estão bem, né? Bem, graças Você a está Deus. onde hoje, João? Cara, hoje eu estou em Pirapora, mas amanhã eu já estou indo para Belo Horizonte. Que beleza. Como diria o Michel Temer, verá-lo-ei. Bacana. Pois é, você estava falando aí, João, de mobilização, né? E campanha, a gente tem visto muita polarização e a mobilização na polarização ela é muito peculiar. E em campanhas municipais, a mobilização ela é muito divertida, ela é mais difícil porque envolve muita pessoalidade, é parente contra parente o tempo todo, é grupos de família, cidades partidas no meio, é tradicionalismo, é coisas que vêm até em algumas cidades do coronelismo, há cento e poucos anos atrás, quando a cidade tinha os mezengue e os Berdinazzi, e isso deixa a campanha municipal muito legal. E a gente tem que usar o offline, que nas cidades, grande maioria das cidades do Brasil, pequenas cidades, é muito bom o offline, gente na rua, e o digital, que hoje é uma ferramenta que permite que a gente comunique com mais agilidade, resolva mais rápido algumas coisas, mobilize com mais velocidade, mobilize tanto para chamar uma galera para ir para a rua, como para fazer ações em cima de uma postagem do nosso político, do adversário, por aí vai. É muito interessante, e as campanhas municipais são muito divertidas de fazer a mobilização. Eu acho que o papo aqui hoje vai ser bem legal também. Pois é, Gabriel, você está tocando num ponto que eu considero particularmente importante. Né? Fazer a mobilização é uma maneira não só de alcançar outras pessoas, outros eventuais apoiadores, como principalmente ter a possibilidade de transformar essas pessoas que já participam da mobilização, de certa forma, em embaixadores da campanha. Né? Agora, eu penso que um dos grandes desafios é constituir esse grupo. Né? Como é que você vê esse processo de construção de grupo? Você imagina que dá para levar a gente do presencial para o digital, gente do digital para o presencial? A gente começa por onde? Então, Nilson, a gente tem nessas campanhas municipais a possibilidade de trabalhar com mais efetividade a rua e com a novidade do digital. Mais efetividade por quê? Porque cidades pequenas estão acostumadas com campanhas, com aqueles grupos fechados de candidato A e de candidato B, que já são mobilizadores naturais dessas pessoas e dessas forças, pessoas que já têm isso no sangue. E o digital, as pessoas nascidas hoje no digital, que já estão fazendo seus 18, 20 anos, elas têm uma facilidade muito grande do digital. E como é que a gente encontra essas pessoas? Começando pelo político. O grupo da pessoa, do candidato, ou até mesmo, em alguns casos, partidários, como esses partidos que mobilizam com mais facilidade, eles já têm uma série de evangelizadores. A gente tem que encontrar essas pessoas no começo da campanha, já trabalhar, já dividir funções como mobilizadores e dali levá-las para o máximo possível para fazer a transição dos ambientes que elas estão acostumadas. Tem pessoas que não vão, tem pessoas que não vão sair da rua para ir para o digital e tem pessoas que não se sentem à vontade de sair do digital e se expor na rua.
Não estou falando de fazer aquela mobilização, vamos chamar de fake, que a pessoa usa um codinome, usa um apelido para atacar ou para defender um candidato. Estou falando das pessoas que não se sentem à vontade de pegar uma bandeira e ir para a rua balançar, ou de pegar na mão de todo mundo e sair pedindo voto, olhando no olho. Tem pessoas que são tímidas, tem pessoas que são muito desse born digital, que se sentem mais à vontade de fazer esse trabalho digital, tem mais facilidade de espalhar, pulverizar a informação. Mas o primeiro passo para encontrar os mobilizadores é junto do candidato. Bacana isso, Gabriel. Você estava dizendo a respeito desses evangelizadores, né? Que a gente também pode chamar de embaixadores, né? Usando o termo aqui do Fabrício Moser, né? Que buscam essa mobilização e que têm facilidade de fazer essa mobilização. Então, de fato, o primeiro trabalho do candidato, o primeiro trabalho nosso, né, como profissionais de marketing político, é buscar essas pessoas e orientar essas pessoas naquilo que elas devem fazer, certo? Certo, e eu falo evangelizadores, que é um termo até antigo da internet, né? Que são as pessoas que levam a sua marca por paixão, como os evangelizadores de religiões, de times de futebol, que levam a marca para frente por estar dentro delas. E, João, o que você comentou aí, é importante a gente, no começo da campanha, na nossa fase de estrategista, de planejadores, alinhar os discursos aos perfis dessas pessoas. Construir a narrativa que essas pessoas, primeiro, têm que comprar para passar para frente. Construir o discurso, a necessidade e a solução de acordo com o perfil de cada um. O empresário entende o assunto A de uma maneira, o funcionário o assunto A de outra maneira, e a dona de casa, o picolezeiro, do mesmo assunto A de outras maneiras. Então, e os evangelizadores relacionam com essa galera. Você tem evangelizadores em todos os níveis. Então, a gente precisa adaptar o assunto à maneira que essas pessoas conseguem assimilar e distribuir. Claro que, no caso específico dos influenciadores, por exemplo, a gente já vai enfrentar alguma dificuldade nessas próximas eleições de 2024, né? Vamos sim. A gente tem. Primeiro, a gente tem a palavra influenciador. Hoje ela é muito. Eu não uso ela muito, porque ela é muito usada para quem vive disso, né? Para quem hoje são os influenciadores digitais aí, que estão em todos os lugares, tratando de todos os assuntos e recebendo patrocínio de todos os tipos de empresa. Então, eu não uso o influenciador como termo, porque posso contratar um cara para ser uma cara nossa, para falar bem? Pode, não acho isso legal em campanha política, não acho que isso valha, principalmente em campanhas políticas municipais, mas a gente precisa ter cuidado com o termo e a gente precisa ter cuidado com quem escolher para poder levar a nossa marca para frente. Porque hoje, com o advento dessa ferramenta aqui, com esse gadget na mão, que hoje é a extensão do nosso corpo, as pessoas filmam, as pessoas gravam, e as pessoas podem pegar um evangelizador nosso, um influenciador, como você falou, levando uma matéria que, agindo de uma maneira que não é pertinente à nossa campanha, ou falando de uma maneira que não é aquilo que a gente quer que ela fale. Então, o evangelizador já tem isso dentro dele, isso já é natural, ele já fala bem do cara por todos os motivos, não está com a gente por dinheiro, mas sim, existem pessoas que vêm para o lado da campanha como funcionários, que também fazem parte dessa equipe, aí sim, de influenciadores. Pois é, aí o Gabriel foi lá no McLuhan, né, no velho Marshall, para dizer que os meios de comunicação como extensão do homem, né? É um dos livros clássicos do Marshall McLuhan, lá dos anos 60, 70, e o telefone hoje, mais do que uma extensão, ele está quase acoplado, né? Ele está quase acoplado no ouvido da gente, né? Tem gente que só anda com um fonezinho aqui, ó, e ali está falando. Né? O último lugar que você coloca seu telefone é no ouvido. Não é no ouvido, então não tem jeito. Pois é. Agora, você disse também uma coisa, e vamos aprofundar um pouquinho nisso, que é um assunto A, ele é entendido de forma diferente por públicos diferentes. Então, existe uma questão de adaptação de linguagem e de mensagens segmentadas também. Certo, Gabriel? Certo, e o momento certo de cada linguagem dessa e de cada disparo dessas mensagens, da necessidade que a mobilização ela precisa acompanhar o ritmo da campanha, entrando naqueles artigos que eu escrevi para a Alcatel de mobilização, que são 3,
que eu trabalho o texto em cima de uma conotação musical, de uma dança mesmo. A mobilização, ela é ritmada, ela tem momentos, ela tem crescimentos, assim como um espetáculo de dança, de balé, um concerto de rock. Ela começa de uma maneira, levando tais mensagens, que é estratégico, que a gente trabalha isso como estratégia, e a gente precisa fazer com que essa comunicação cresça estrategicamente nos momentos certos. Não adianta soltar a bala de prata na primeira semana da campanha, ou na pré-campanha. Então, a gente precisa trabalhar ritmado, organizado e planejado, para que a mensagem chegue, a mensagem certa para as pessoas certas. E tocando nisso que você falou aí, João, da ferramenta, do telefone, ele permite hoje, dentro de um telefone desse aqui, você tem a ferramenta de conversa, não vou falar o nome, mas aquela verdinha lá. Você tem as redes sociais, que é a azulzinha, a rosinha, tem a da dancinha e por aí vai. E você tem uma... Nossa, eu ia falar um palavrão aqui. Você tem um arsenal gigantesco. Você tem um arsenal gigantesco de ferramentas a usar dentro do telefone. Você tem a câmera fotográfica, você tem editor de textos, você tem gravador de vídeos, você tem um monte de ferramentas que, para a campanha, são muito importantes. Então, assim, hoje um canivete suíço fundamental, um telefone hoje numa campanha para todos os players, para todos os mobilizadores, para quem está na rua balançando bandeira, para filmar, mobilizar e mostrar grandiosidade, que uma das grandes funções de uma mobilização política, de uma mobilização de campanha, de rua, é mostrar presença, é mostrar grandeza, é mostrar apoio popular, e é mostrar para a cidade, para a comunidade, que aquela campanha está ativa, está viva, e que, se possível, se der tempo na abordagem, tem esses preceitos de campanha, esse posicionamento político. Então, é muito importante que o telefone seja usado por todos os players dessa mobilização. Pois é, Gabriel, mas sozinho, com um telefone, ainda não é possível ganhar uma eleição, certo? Ô, Nilson, é muito difícil, cara, a gente ganhar uma eleição sozinho com o telefone na mão. É muito difícil. Já aconteceu em alguns casos, a gente escuta por aí ou por ali candidatos que não investiram nada, que ficaram só na rede social, trabalhando as próprias coisas ali, divulgando muito. Pode acontecer? Pode, cada vez mais difícil, cada vez mais raro. É importante a gente ter pessoas mobilizadas com a gente. É importante a gente ter pessoas levando a nossa mensagem aonde a gente não consegue chegar, principalmente em período de campanha. 45 dias é muito difícil, até para uma cidade com 50, 100 mil habitantes, você chegar em todos os lugares, todas as pessoas saberem que você é candidato. A gente já fez pesquisas faltando 3 dias para a eleição, que as pessoas não sabiam que tinham que votar no domingo seguinte, não sabiam quem eram os candidatos, e isso favorece muito quem está na situação, vamos falar assim, buscando uma reeleição. Então é preciso mobilizar, é preciso ter mais e mais e mais pessoas levando o nome, levando a mensagem à frente. A mobilização, Gabriel, ela precisa também estar acoplada à necessidade que eu tenho, né? Vamos pensar o seguinte: nesse ano nós temos eleições para vereadores e para prefeito. O prefeito, ele fala com a cidade toda, mas não necessariamente com a cidade toda, porque ele sabe também que tem espaços que ele não vai conseguir chegar, que não são dele mesmo. Então não adianta perder tempo com aquilo ali. Tem determinados públicos que não adianta perder tempo. O vereador, ele precisa de um quinhãozinho ali daquele espaço todo, ou seja, ele vai estar com a comunicação muito direcionada. Tente estabelecer para a gente, no sentido da mobilização digital primeiro, depois você pode falar de rua, a diferença entre uma mobilização para uma campanha vereador, o que é necessário nela, e a mobilização para uma campanha prefeito. João, não tem muita diferença, não. O que existe são as esferas, igual você falou, o tamanho dessa mobilização. Mas tem vereadores que mobilizam quase a cidade toda, que investem muito e tal. O que é difícil nisso aí, João, você falou muito bem no começo aí, a questão do... Não é para todo mundo que a gente vai conversar, mandar mensagem, etc. Mas é difícil segurar isso na rua. É difícil não colocar é difícil segurar a emoção. É difícil não deixar as pessoas partirem para cima, vamos falar assim. Já aconteceu muito brigas de grupos, de
de equipe A com equipe B, quebrar o pau no meio da rua, porque o candidato é diferente, sem pensar, porque aí é muita emoção, sem pensar que o candidato B não tem nada a ver com o candidato A, o eleitor é outro, o candidato B está com 2% de intenção de pesquisa, o candidato A está com 50%, mas a rivalidade, o eu vou ganhar e o que eu acredito é muito melhor do que a sua opinião. A gente tem muito isso, o ser humano tem muito isso. Então é difícil a gente colocar na cabeça das pessoas que a nossa mensagem não é para todo mundo. A nossa mensagem não faz relevância para aquele grupo ali, para aquele grupo aqui, para essa etnia. A gente tem que ter isso claro para a equipe o tempo inteiro, mas isso aí é dificílimo. Talvez a parte mais difícil da campanha de mobilização é mostrar o que a gente tem que conversar e para quem. Mas para vereador e prefeito, a diferença máxima é a mensagem, executivo e legislativo, que isso é muito difícil também do eleitor entender qual é a mensagem que o prefeito deve passar e qual é a mensagem que o vereador deve passar. Tem vereador que faz campanha inteira com o discurso de prefeito. E o mobilizador não sabe disso, o mobilizador leva essa mensagem também. Então, a informação é muito importante. Pois é, mas nessa situação de muitas vezes um candidato a vereador ter discurso de prefeito, não necessariamente vai fazer com que ele pareça maior. Ou vai? Não. Essa questão é porque o próprio cara acha que ele pode propagar na campanha dele promessas e atribuições que são do executivo. Isso é muito comum. Porque vê que a cidade não está legal, vê que o prefeito não está fazendo tal e tal coisa, e o cara, em vez de falar que vai legislar por aquilo, vai fiscalizar aquilo, ele fala que vai fazer. Entendeu? Mas isso é muito comum em cidades pequenas, né? É muito comum esse discurso em cidades grandes também. E é uma distorção, né? Acaba sendo uma distorção e o eleitor muitas vezes não compreende, porque um dos problemas básicos que a gente tem na política brasileira é justamente o fato de que o eleitor ele não está preparado no sentido de entender o que são os cargos e quais são as funções que cada cargo desse exerce, né? Então, tem uma parte considerável do eleitorado que não está bem informado. Eu lembro que Marcelo Vitorino, numa das primeiras conversas que eu e Nilson tivemos no Alcateia Cast, lá em Brasília, no estúdio de Brasília, ele disse que um dos grandes problemas da política brasileira e com o eleitor brasileiro é uma questão educacional mesmo, né? Que é uma coisa de que só o tempo vai fazer mudar isso. Agora, voltando à questão aí da campanha de rua, ter estrutura para as pessoas que trabalham na rua, vamos falar especificamente da rua agora, do momento lá da campanha. Ter estrutura é muito importante, né, Gabriel? Depois da sua resposta, eu vou complementar, viu, Nilson? Porque eu estou fazendo essa pergunta para eu poder falar uma coisa logo em seguida. Ô, João, já vou te falar sobre estrutura, mas acho que a gente pode abordar também, que hoje a questão que você falou aí, da distorção dessa informação, que gera as fake news, etc., a gente aborda daqui a pouquinho. Mas a estrutura é importante, porque essas pessoas estão no campo. Essas pessoas estão embaixo do sol, estão tomando chuva, estão gastando sola de sapato, estão tomando tombo numa calçada mal preservada e etc. Então, é importante a gente ter gestores de equipe, líderes de equipe, ter uma galera de logística que leva, traz, alimenta, porque as pessoas sentem fome, têm necessidade de ir ao banheiro. A gente, quando está fazendo uma mobilização, a gente tenta estabelecer pontos estratégicos para usar banheiro, lavar o rosto, lavar as mãos, beber uma água, sempre com um pessoal de apoio rodando e ajudando, porque não é deixar a pessoa lá e se vira. Claro, existem os mobilizadores regionais. A doninha do bairro X, que a casa dela é praticamente um comitê avançado, que ela recebe a nossa galera, que ela ajuda a nossa galera e que ela mobiliza também. Ela vai tocar campainha nos vizinhos ali o tempo inteiro para levar a nossa mensagem, porque ela enxerga que aquilo é o melhor para o município dela, para a região dela, para o município, para o vereador, para o prefeito. Essa questão da estrutura, eu queria dar um exemplo. Eu fiz essa pergunta para poder dar um exemplo prático. Na campanha de 2020, em Paracatu, 2016, na reeleição de Olavo Condé, foi uma coisa muito curiosa. As nossas equipes tinham um sanduíche de queijo, presunto, ou hora de queijo, presunto, hora de mortadela e Coca-Cola, tá certo? E a equipe da principal adversária, eles só levavam água para as meninas que trabalhavam na rua, né?
O resultado disso, sabe o que foi? Fez fila na porta do nosso comitê central de meninas que trabalhavam para outra campanha, querendo trabalhar para a nossa, porque as nossas meninas eram mais felizes, mais alegres, sentavam no meio-fio ou então encostavam num carro para poder fazer o seu lanche, tinha o tempo de descanso, tinha o tempo de trabalho, e elas eram bem cuidadas, né? Todas elas e eles que trabalhavam na rua eram bem cuidados. Então, esse trato com essas pessoas é fundamental. Isso é importante, principalmente João. Desculpa, Gabriel, só para complementar, principalmente porque a gente tem que entender que não necessariamente por estar trabalhando para nós significa que vai votar em nós. A gente tem que fazer um trabalho para que essas pessoas e as famílias delas votem naquele candidato, naquela candidata, para quem eles estão trabalhando. Mas se eu cuido mal dessa pessoa, ela vai pensar assim, pô, se for prefeito, então como é que vai ser? E isso são pessoas, João, que acontecem também. Eu estava lidando muito com essa conversa na pessoa do evangelizador mesmo, no que leva para frente. Agora tem os contratados, que têm esse risco, que falam mal da gente, que o candidato não está ajudando, o comitê no isso e aquilo, e parará. E isso dá muito problema na campanha, dá migração de time, dá briga, dá processo e o caramba que acontece na campanha. Em uma campanha que a gente fez junto até, João, agora para deputado federal, o candidato e sua equipe resolveram contratar uma empresa terceirizada para fazer essa distribuição de material, essa mobilização, que teve uma tratativa muito legal, porque você terceiriza algumas das atribuições, como logística, alimentação, segurança jurídica e tudo mais para esse pessoal que é contratado. Que é uma possibilidade também, e funcionou muito bem nessa campanha específica. Sim, mas funcionou também em função da estratégia que você montou, inclusive de localização. No 7 de setembro, como é que vai ser? Né? Enfim, teve todo um trabalho de estratégia de campanha de rua feito por você, eu me lembro muito bem, na campanha do Pedro Ayrara para deputado federal, que foi uma campanha vitoriosa que nós fizemos em 2022. Nilson também estava nessa campanha, né? E que eles seguiram a orientação que você passou a respeito de em que pontos ficar, quantas pessoas colocar em cada esquina dessa, de que forma que tem que agir. Quer dizer, tinha todo um planejamento, mesmo havendo uma empresa que cuidava das meninas e dos meninos que estavam na rua bandeirando. Cuidava da operação. Isso, cuidava da operação junto com a gente. Cuidava da operação seguindo o que a gente... Pois é. Cuidava da operação seguindo o que a gente desenhava. Perfeito. Boa, muito boa. Eu queria acrescentar um outro aspecto aqui, Gabriel, porque naturalmente a gente percebe a necessidade de um perfil de apoio, de conexão na rua, principalmente, né? Diferente quando a gente fala de campanhas para o majoritário, ou seja, para a prefeitura, e campanha para a vereança, né? O vereador ele precisa naturalmente de menos de massa, menos de volume de gente na rua, mais de qualificação, né? Ou seja, gente que seja capaz de, ao fazer a interação com possíveis eleitores e eleitoras, né, ter a possibilidade de vender trajetória e perfil do candidato, da candidatura, né? Enquanto que no caso do ente que vai disputar uma prefeitura, ele, obviamente, precisa falar com muito mais gente, e aí ele tem que ter um material melhor explicado, ao mesmo tempo em que o perfil do operador dessa mobilização pode ser até um pouco mais simples. Você concorda? Concordo. A mobilização, aí voltando na pergunta anterior do João também sobre diferença, a mobilização do vereador, o vereador em si ele é um excelente mobilizador, né? Ele precisa alcançar menos pessoas, então ele é um cara de mobilização total. E, geralmente, as pessoas que estão junto com o vereador, isso para cidade pequena, que é menos votos e tal, o vereador, ele tem do lado dele pessoas muito leais a ele, um primo, um irmão, a mulher, o filho, a namorada, que já são evangelizadores, influenciadores naturais sobre o cara. E sabem falar muito bem sobre ele, sobre o que ele vai fazer, defendem ele com unhas e dentes. Então, isso que você falou, Nilson, é muito correto. O vereador ele leva uma mensagem geralmente mais rasa, mas para mais gente, porque ele é um mobilizador, e o prefeito ele precisa de mais discursos, mais vertentes, porque ele precisa acertar
não só um público interessado em saúde, ele precisa acertar o público da saúde, da educação, da moradia, do desemprego, etc. O vereador ele pode nichar a informação dele e ele pode nichar a área de atuação dele também. Uma coisa importante a dizer é o seguinte: geralmente a equipe de rua que anda com o candidato a prefeito é a melhor, tá certo? Então você sempre seleciona umas 10 meninas e meninos que são bons de discurso, que sabem entregar material, que sabem conversar com as pessoas, enquanto o candidato ou candidata a prefeito está circulando ali. Se a cidade é grande, se a cidade é maior, por exemplo, uma Montes Claros aqui no norte de Minas, tá certo? O que a gente geralmente fazia na mobilização de rua? A gente fazia o seguinte: a gente dividia a cidade em 8 grandes regiões, que ela naturalmente já era dividida, e pegava assim, qual é o ponto principal de comércio e de movimento dessa região aqui? Então, era ali que o prefeito ia fazer caminhada, o candidato a prefeito ou a prefeita ia fazer caminhada, e com a equipe principal para fazer distribuição de material, né? Então, você tem como, mesmo em cidades maiores, e precisa ter essa visibilidade na rua também do candidato, porque vai trazer, inclusive, momentos importantes de emoção e de gravação para rede social, para programa de TV, na cidade em que tiver programa de TV. Então, é preciso ter também esse envolvimento de rua e essa mobilização para a rua, pensando em eventos, vira evento, né? Vamos fazer uma caminhada no comércio do bairro tal, igual foi na campanha do Efraim para o Senado, lá na Paraíba. Nós vamos para o bairro tal, mas aonde que nós vamos no bairro tal? Tem 30% dos eleitores de João Pessoa nesse bairro. Então nós vamos para aquela rua ali, que tem comércio dos dois lados, é um calçadão gigantesco, fica cheio de gente, então nós vamos fazer uma grande mobilização de rua ali, entregar material e o candidato aparecendo. Então, é importante ter todos esses momentos dentro de um processo de campanha, seja ele por mobilização digital ou de rua, né, Gabriel? Ô, João, isso é engraçado, cara. Esse negócio de ir para o centro, fazer mobilização na rua principal, que toda cidade tem, toda cidade do interior principalmente tem uma região, uma micro-regiãozinha ali bem do furdunço, que acaba virando quase que um desfile de escola de samba, né? Todo sábado, de 8 às 9, passa a caravana de um, 9 às 10 de outro, e por aí vai. E assim, e muitas das vezes a gente consegue combinar com a equipe, entre aspas, rival, esses horários e essa mobilização, para que a minha turma não saia na foto dele, para que a turma dele não saia na minha foto, e principalmente, para que não tenha confusão. Que nenhum dos dois querem isso. Essa parte da confusão aí é que é complicado, né, Nilson? Normalmente, quando a campanha está muito emocional, quando a campanha está muito emocional, há uma propensão realmente a algum tipo de desavença e, às vezes, até as vias de fato, né, Gabriel? Não, e assim, a campanha de 2020 que eu fiz para a Prefeitura de Araxá, para o Partido Novo, na cidade do governador, do Partido Novo, era muito divertido, que quando a gente fazia as caminhadas com a participação do Romeu Zema, tinha os outros candidatos todos lá querendo pegar a mão dele, e isso saía nos nossos vídeos, e a gente usava isso como estratégia também. O Novo é tão legal que todo mundo quer entrar na nossa campanha, brincava desse sentido, porque era personalidade, era o governador do estado dando apoio para o nosso candidato. Nosso candidato corria em terceiro, sabia que não tinha muita chance de ganhar, mas a campanha foi muito bonita. E as pessoas vinham atrás da nossa carreata por causa do governador, para ver o governador. Os candidatos da oposição vinham para cumprimentar o governador, os deputados que apoiavam os candidatos da oposição vinham também, e a gente usava isso como gatilho para as nossas campanhas. Mas a confusão, Nilson, ela acontece, ela é quase que inevitável em campanhas. A gente viu muita confusão na campanha para presidente agora, 2 anos atrás. A gente vai ver muita confusão esse ano, e a gente sempre vê confusão em cidades pequenas. Mas agora vamos abordar um pouquinho essa história da mobilização, da importância da mensagem correta e de segurar as fake news, que é um dever nosso, tanto no digital como no presencial, e esse ano, com a inteligência artificial aparecendo aí, a gente vai ter que correr contra um inimigo invisível. Diga lá. Pode tocar. O que vocês pensam sobre isso? Estou abrindo a conversa. O que vocês pensam sobre isso? Eu penso que vai ter demais, que a justiça vai ter que agir para caramba, que o direito vai ter que estar muito atento a tudo isso, que nós, como estrategistas de campanha, vamos ter que saber utilizar a inteligência artificial de maneira correta
e entendendo que o mais importante dentro do processo é o humano, e está muito atento para se defender, né, daquelas atitudes equivocadas e ilegais, principalmente na parte de áudio. Eu acredito que vai acontecer muita coisa, porque tem até um certo facilitador para poder mexer com isso, mas também em vídeo algumas coisas vão acontecer. Ainda bem que o TSE já traçou uma primeira legislação para poder combater isso, né? Eu penso que você tem razão quando você fala principalmente da responsabilidade no que diz respeito ao uso das ferramentas, né? A despeito daquilo que o próprio TSE já de um modo geral vem tentando ordenar, vamos dizer assim, né? Ou seja, estabelecer um padrão, deixar claro qual é o que é possível, o que é proibido logo de cara. É natural, né? Como na vida é natural, que há quem vá praticar o mal, né? E eu penso que no que diz respeito a nós profissionais, que vão estar a serviço de candidaturas que têm a importância das suas respectivas trajetórias e reputação, nós temos que ser responsáveis também para com esses candidatos. Não podemos correr o risco de entrar no processo, de levar para uma condição de ilegalidade pela qual o ente político venha a sofrer consequências por conta de uma decisão mal tomada ou de uma ação equivocada usando a inteligência artificial. Mesmo para o bem, ela vai ser difícil de ser utilizada se não for muito bem explicada. Então, sobre esse aspecto, eu quero ressaltar, eu entendo que a nossa responsabilidade fazer uma orientação e uma boa condução no uso de toda e qualquer ferramenta que venha impactar a candidatura, né? Aliás, no meio digital, a gente consegue... Vai, Gabriel. Desculpa que eu deu um delay aqui. Não, tem um delay 3, 2, aqui, 1. Vai. 3, 2, 1. No meio digital, a gente consegue ainda usar ferramentas, detectores, a gente consegue gravar, documentar, provar via IP, etc., tal, que aquilo ali tem uma origem duvidosa, vamos falar assim, ou que foi feito de má fé, mas na rua é muito difícil. Uma fofoca cresce, um assunto vaza, você não tem controle sobre o que uma pessoa está falando para outra, o que uma pessoa está levando para frente, principalmente no começo da informação, porque o que acontece também com a fake news é que ela é natural, ela existe desde a época de Roma, de antes, etc., e ela está... hoje o conceito de fake news é muito complicado. O que é criado para ser uma fake news deveria ter até um outro nome, ou ser isso fake news, e aquilo que é levado de bobagem, porque a gente tem naturalmente dentro da gente o viés da confirmação. Eu escuto um assunto que eu gosto, a tendência é eu levar ele para frente, porque ele conversa com o que eu acredito. Se eu escuto que o meu time de futebol está contratando um cara Y porque está disponível no mercado, eu acredito nisso porque é aquilo que eu quero para o meu time, ou para o meu país, ou para a minha cidade, ou para o meu negócio. Então, a tendência de que a gente, sem saber que é uma fake news, porque é um assunto possível, não é nada escandaloso, de mentira, não está chegando, o candidato não vai chegar na rua de disco voador, vamos supor, o governador vai andar na rua com o nosso candidato esse final de semana. Isso é uma fake news clássica em campanhas políticas que as pessoas levam para frente porque elas acreditam e querem ver o governador lá. Então, segurar isso na rua é muito difícil. Segurar esse tipo de movimento é muito difícil. E, por outro lado, é legal demais porque ali, pelas fake news, vamos chamar de fake news não, mas por esses burburinhos, esses boatos, esse crescimento de uma determinada informação, você consegue medir o sentimento, as vontades e a percepção da pessoa sobre diversos assuntos. Sobre o que cola, o que não cola, sobre o que está sendo importante, o que não está sendo importante, e sobre o que tem peso na cidade. Mas, claro, a gente tem que tomar muito cuidado para não deixar criarem notícias falsas, informações falsas, isso que o João falou de áudios e vídeos falsos, que a gente chama, que é o mais bem feito, né, que a gente chama de deepfakes, porque isso tem um poder destruidor avassalador.
e faz mal para o candidato que está sendo atacado, como pessoa, como campanha, e pode prejudicar a campanha que a gente está tocando juridicamente, e pode até ser irreversível uma decisão jurídica num caso desse. Bacana, Gabriel. Bom demais esse papo aqui. Falamos sobre mobilização digital, mobilização de rua, fechamos com a questão da inteligência artificial nesses processos de mobilização. Então, eu falando aqui de Pirapora, no interior de Minas Gerais, o Gabriel falando de Belo Horizonte, onde nós vamos encontrar na segunda-feira, Nilson Rashizumi falando diretamente de São Paulo e fazendo o nosso quadro Eleições 2024. Obrigado, Gabriel, por essa participação aqui. Você que é um dos membros efetivos do nosso grupo Alcateia Política. Valeu, Gabriel. João, obrigado, valeu demais, é sempre gostoso falar com vocês. Nilson, um grande abraço. E, João, muito obrigado pelo bonequinho que você mandou para mim, hein? Adorei aqui, ó. Muito parecido, ficou muito parecido. Eu mandei, mas tudo bem, não tem problema não. Você tinha que terminar o programa falando alguma coisa desse tipo, 4, né? Mas agora o que a gente vai fazer, Nilson? A gente vai chamar o nosso entrevistado aí, né? Quem é que vem para conversar com a gente hoje no programa? Hoje a gente tem o JP do Whats, que tem muitas coisas importantes para falar com a gente, está um assunto absolutamente conectado com mobilização, porque, afinal de contas, o WhatsApp se tornou uma ferramenta e tanto, né? No sentido da mobilização. E é um cara muito legal, a gente troca muito. Que bacana, Gabriel. O JP é um cara muito legal, a gente troca muita mensagem no WhatsApp direto aí. Bacana, valeu, muito bom então. Então, fica aí, segura. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Nilson. E solta a vinheta. Marqueteiro não. Alcateia Cast. Marqueteiro não. E quem está aqui conosco agora é o JP do Whats, falando diretamente de Santa Catarina. Aqui do meu lado, João Henrique Faria, de Minas Gerais. E lá na técnica, o Pedro Cunha, direto de Pernambuco. Olá, JP. Tudo bem com você? Uma satisfação recebê-lo aqui no Alcateia Cast, que está sendo distribuído pela Liga TV. Olá, João Henrique, olá, Nilson, olá, Pedro, e a todos que estão nos acompanhando. A satisfação é minha estar aqui compartilhando e falando no Alcateia Cast sobre o WhatsApp, e vamos aí compartilhar falar um pouco mais sobre a minha trajetória focada em WhatsApp, na comunicação, e estou à disposição de vocês. Prazerzão estar com vocês. Ô JP, vamos começar por uma coisa que é muito importante, que para a gente é essencial. A gente acredita que todo parceiro nosso que está aqui participando do Alcateia Cast precisa ter esse espaço de falar um pouco sobre a sua trajetória, sobre a sua empresa. Então, fala um pouco para a gente da sua trajetória e das atividades que você exerce hoje. É muito importante poder ter essa oportunidade de compartilhar sobre essa trajetória que eu tenho, principalmente focada no WhatsApp. É algo que foi muito natural, mas é importante, eu sempre gosto de lembrar, né? Eu fui talvez um dos primeiros profissionais aí da comunicação política, da comunicação pública e do marketing político, que observou um fato diferente que o WhatsApp causou em nossas vidas lá em 2016, mas primeiramente, antes de chegar em 2016, quero contar para vocês que estão nos acompanhando, e para você, Nilson, para você, João Henrique, eu sou jornalista há 17 anos. Eu me formei aqui em Santa Catarina, em Florianópolis, de onde estou falando com vocês, e logo que me formei em 2006, 2007, em 2007 eu fui morar em Brasília. E logo cheguei em Brasília, sem conhecer nada nem ninguém, consegui um trabalho na Câmara dos Deputados. Eu fui para Brasília fazer pós em Ciência Política na UNB, estudei com Gerson Camarote, meu grande amigo até hoje, inclusive. Tive a oportunidade de estudar com pessoas ícones aí da comunicação política. E em Brasília eu morei em 4 anos, trabalhei 4 anos, mas muito focado em assessoria de comunicação tradicional, como muitos jornalistas que talvez estejam nos acompanhando são, de plantar nota na imprensa, de fazer nota oficial, de atender entrevista do cliente, enfim, é isso. Essa é a minha trajetória como jornalista, já são 17 anos. Mas, chegando, o que me tornou o JP do Whats, né? Em 2016, eu observei que o WhatsApp, que existe desde 2009, né? É bom que se diga, são 14 anos que o WhatsApp existe em nossas vidas, que ele foi criado, mas em 2016 eu observei
muito por iniciativas de órgãos públicos aqui de Santa Catarina. Gosto sempre de citar a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que foi o primeiro órgão público do Brasil a abrir um canal pelo WhatsApp, e também depois, logo em seguida, o governo do estado, inspirado na Assembleia, o governo do estado de Santa Catarina, também abriu um canal no WhatsApp. Eu trabalhava na época na Federação Catarinense de Municípios, que representa os 295 municípios de Santa Catarina. Cada estado tem a sua federação, sua associação, Minas tem a sua, São Paulo tem a sua, Goiás tem a sua, e eu trabalhava na comunicação da FECAM, que é a federação aqui de Santa Catarina. E lá, quando cheguei, existia uma dificuldade, eu observava que o WhatsApp mudou a nossa forma de nos informarmos e nos comunicarmos. Vocês aí que são maduros digitais, têm um pouco mais de experiência que eu, sabe o quanto o WhatsApp, né, está nas nossas vidas, da hora que a gente acorda até a hora que dormir, e cada vez mais. Hoje até li uma notícia, antes de entrar aqui com vocês, que o brasileiro passa em um mês, um dia dentro do WhatsApp, 24 horas dentro do WhatsApp. Uma matéria que eu li hoje, antes do nosso papo aqui. Estudos, dados, meu dia começa estudando o WhatsApp. Mas, contextualizando sobre a minha trajetória, para finalizar, na FECAM foi quando, lá em 2017, eu implementei meu primeiro projeto focado no canal institucional. Foi uma ação pioneira aqui em Santa Catarina, e acredito no Brasil, que uma entidade lançou um canal para se comunicar pelo WhatsApp, para ter uma comunicação ativa pelo WhatsApp. E por que isso? Porque quando eu cheguei lá, eu comecei a trabalhar na FECAM em fevereiro de 2017, os diretores diziam muito: a nossa informação não está chegando nos prefeitos e prefeitas. Isso é uma dor comum, seja entidade, seja empresa, e principalmente o que nos une aqui, que é a comunicação política. A informação do político que está em mandato ou do pré-candidato neste ano eleitoral, às vezes não chega no cidadão, não chega no seu público-alvo. E era isso que eu vivi lá em 2017, quando eu propus o primeiro projeto de WhatsApp institucional que eu toquei. De lá para cá, 2017 estamos falando, então são 7 anos aí completando, dedicado ao estudo da ferramenta. De lá para cá eu já implementei mais de 30 projetos de comunicação institucional, empresarial, política. Entre eles, gosto sempre de citar, eu já fui governador de Santa Catarina pelo WhatsApp, já fui prefeito de Florianópolis pelo WhatsApp, já tive a satisfação de implementar esses 2 canais grandes. Em 2022 vivi talvez um dos maiores desafios da minha carreira no marketing político, convidado pelo professor Marcelo Vitorino, que a gente conhece e que nos une aqui também como um entusiasta do marketing político correto, ético. Ele me convidou com o desafio de eu ir morar em Cuiabá por um mês, faltando um mês para a campanha, para coordenar a mobilização digital do governador reeleito, que acabou reeleito, Mauro Mendes. Cheguei lá faltando um mês para a campanha e tirei tudo do zero. Então, resumidamente, né, para não cansá-los da minha trajetória, mas é isso. São 7 anos dedicados ao estudo da comunicação pelo WhatsApp. Em 2019, eu comecei a fazer palestras para compartilhar meu conhecimento, e aqui gosto de dizer, né, eu era um jornalista que eu odiava falar em público. Eu fugia do microfone como o diabo da cruz, suava a mão, o coração batia forte quando tinha que falar em público. Quando eu dei minha primeira palestra em maio de 2019, que surgiu o convite para a primeira palestra, o que acontece, né? Uma parte da trajetória que eu não mencionei ainda, eu comecei a escrever artigos com reflexões sobre o tema. Foi aí que eu comecei a ganhar autoridade sobre o assunto. Então, em 2017, eu escrevi meu primeiro artigo, que tinha como título WhatsApp, comunicação muito além de grupos. Lá em 2017, é bom que se diga, eu já alertava que as listas de transmissão eram o principal ouro do WhatsApp. Em 2017, hoje eu vejo muitos profissionais, e fico muito feliz em ver, né, vários profissionais falando de WhatsApp, mobilização no WhatsApp, mas eu gosto de lembrar a trajetória, como tudo começou. Tem uma frase que eu tenho nas minhas canecas, eu até não estou com ela aqui, eu sempre, quando tem gravação, eu coloco, é o WhatsApp com estratégia, esse é meu mantra. Use o WhatsApp com estratégia e sabedoria. Então, essa é a minha trajetória em poucos minutos, mas quando eu comecei a dar palestras, já são 60 palestras entre presenciais e online. Vocês sabem que vivemos na eleição pandêmica em 2020, então, na eleição de 2020, eu dei palestra para o Brasil inteiro sem sair de casa, como eu estou aqui com vocês, falando com vocês, o Brasil inteiro aí, transmitindo o Alcateia Cast, e eu aqui de Florianópolis, compartilhando com vocês. Ô, JP, muito bacana essa oportunidade de conhecer um pouco mais a respeito da sua trajetória, né? Agora, eu penso que você foi visionário, é pioneiro
e, de um modo geral, dê um sentido estratégico para uma coisa que era apenas e tão somente um mensageiro para conectar pessoa a pessoa, não é isso? Tem esse sentido, Nilson. Eu falo muito, né? O potencial do WhatsApp, se vocês verem nas minhas redes sociais, eu uso principalmente o Instagram e o LinkedIn para compartilhar conteúdo. O WhatsApp ainda tem um potencial ainda muito pouco explorado adequadamente. Por quê? Porque a gente acorda, pega o WhatsApp, vê o grupo da família, vê o grupo do trabalho, vê o grupo do estado, do município, só que a gente não pensa no potencial que ele tem na hora, por exemplo, que a gente, para salvar um contato e ter uma comunicação ativa, e usar as listas de transmissão, para citar um exemplo básico. Assim, todos vocês, todos nós trabalhamos com marketing político, temos um network como algo muito forte, e temos pessoas que nos procuram pelo WhatsApp. Hoje em dia, a nossa conversa profissional se dá muito pelo WhatsApp. Para estarmos aqui reunidos, combinamos pelo WhatsApp, o link foi pelo WhatsApp, e é isso. Eu passei, lá em 2017, quando escrevi meu primeiro artigo e implementei meu primeiro projeto, eu passei a refletir sobre isso. O quanto a gente tem algo na mão no nosso dia a dia, aqui da hora que acorda, até é a primeira coisa que a gente faz quando acorda e uma das últimas que faz antes de dormir, e a gente pouco observa a quantidade de funcionalidades que ele tem disponível gratuitamente. Isso é um ponto, né, que vale ressaltar. O WhatsApp ele é gratuito, seja a versão que eu chamo de normal, que é a Message, seja a versão Business, são aplicativos gratuitos, que a gente não paga nada. Não sei se vocês recordam que lá nos primórdios, em 2009, a gente tinha que pagar $1 para baixar. Não sei se vocês lembram disso. Lá, quando a gente pagava $1, e é isso. Depois a Meta comprou, bateu 2 bilhões de usuários no mundo. O ano passado eu tive no evento da Meta pela primeira vez como convidado exclusivo, tinha 1.300 pessoas convidadas, não tinha ingresso, não tinha nada, era só convidados do Brasil inteiro. Eu tive a satisfação de estar presente em São Paulo, e eles falaram, no Brasil são 197 milhões de pessoas que usam. Até as crianças já usam. Vocês são, como eu digo, pessoas mais experiência, imagino, talvez sejam avós, vocês devem ter algum neto ou algum conhecido de uma idade de 9, 10 anos que já tem o WhatsApp. Eu tenho minha sobrinha com 9, 10 anos que já está no WhatsApp. Então, quando o Guilherme Warren, que é o head do WhatsApp no Brasil e na América Latina, falou esse dado no palco e eu compartilhei depois nas redes, as pessoas se surpreenderam. 197 milhões, nós somos 210 milhões no Brasil, 197 tem o WhatsApp. Então, até difícil. Eu estive agora recente visitando meus pais, meu pai e minha mãe, que são pessoas na faixa de 70 anos. É difícil tu encontrar alguma pessoa hoje que não tem o WhatsApp. Claro, tem pessoas ainda excluídas digitalmente, mas meu pai e minha mãe, por exemplo, é o único aplicativo que eles têm domínio. Claro, com muitas aulas particulares, são meus maiores professores, meus principais alunos de WhatsApp, e eles têm no WhatsApp a conexão com os amigos, comigo, que moro longe deles, e é isso. E nós, enquanto profissionais do marketing político, temos que pensar sobre isso na hora de ajudar quem nós orientamos com consultoria, mentoria, ou trabalho. O João Henrique estava contando das suas experiências aí em campanhas. A gente tem que ajudar os candidatos, candidatas, a usarem esse aplicativo como estratégia, que é o que eu me proponho desde que acordo e quando compartilho conteúdo aqui com vocês, num episódio como esse, ou nas redes sociais. O JP, você falou aí desses 197 milhões. Primeiro vai ser uma curiosidade, depois vem a pergunta. Responde a essa curiosidade primeiro. 197 milhões de usuários do WhatsApp. Quando fala-se assim, está incluindo aí os grupos, né? O que eles falam quando eles dizem 197 milhões? São nós, por exemplo, eu, você, o Nilson, que temos o nosso WhatsApp, e às vezes alguns de nós temos 2 WhatsApp, então às vezes, mas são as pessoas, os usuários mesmo, que tem o WhatsApp baixado no telefone. São 197 milhões de pessoas. Digamos que são 197 milhões de números de WhatsApp. Vamos traduzir assim. Porque, por exemplo, a Alcateia. A Alcateia tem 4 grupos diferentes, né, no WhatsApp. Então, o pessoal do WhatsApp vai contar como 4. Não. O que eles referem é o número da Alcateia, que tem os grupos, é um usuário. O Nilson, então, mas telefone... o sujeito tem 5 telefones, então são 5 números diferentes. Se ele tem o WhatsApp no 5,
essa contagem vai ser feita. Então, essa primeira curiosidade você já conseguiu me satisfazer. Vamos para a segunda agora, que é uma perguntinha assim, tão simples, tão boba, mas que imagina que tem que ter uma resposta imensa. Como usar o WhatsApp na política? O primeiro ponto a se pensar é utilizar o WhatsApp pensando com a cabeça de quem você quer conquistar o voto. Esse é o primeiro ponto que eu oriento. Porque o que acontece muito? Eu sou procurado por pessoas do Brasil inteiro, eu dei palestra para Lideranças Renova, minha palestra sobre mobilização digital pelo WhatsApp está disponível na formação de Renova no Brasil inteiro, e eu sou muito, graças a Deus, muito procurado por pessoas que estão aí para disputar as eleições deste ano, principalmente candidatos a vereadores. Infelizmente, uma parcela dessas pessoas, obviamente que não do Renova, porque são, em grande maioria, lideranças jovens, mas tem uma parcela das pessoas que me procuram que querem a ferramenta de disparo em massa. Então, essa é a primeira coisa que eu digo não fazer. Isso é a primeira coisa que eu recomendo não fazer. Por quê? Porque, como eu disse antes, ninguém de nós gosta de ter o WhatsApp invadido. Outro ponto, o WhatsApp hoje talvez seja um dos lugares mais íntimos que nós temos. Que nós temos as conversas mais privadas, e a criptografia de ponta a ponta dele, até que se prove o contrário, ainda não foi, como é que se diz? Ainda não foi quebrada. É algo que eles defendem muito, e eu, enquanto estudo o assunto e recebo as informações dele, não me lembro de nenhum caso que a criptografia tenha sido quebrada, a não ser em questões judiciais, que se pega o telefone da pessoa, daí tem aparelhos, os órgãos de investigação têm aparelhos e tem ferramentas de como é que eu posso dizer? Só um minutinho. Tem ferramentas de verificação, isso, de reconstituição, que, inclusive israelenses, que quebram as conversas. E daí, nesse sentido, conseguem abrir as conversas. Mas o ponto para usar isso com estratégia, antes de sair disparando mensagem para as pessoas que você quer conquistar o voto, você deve pensar se você gostaria de receber aquela mensagem. Esse é o primeiro ponto que eu sempre gosto de refletir. Por quê? Porque senão os candidatos, a maioria deles, pensam em, não, vou começar a mandar mensagem, nós estamos aí me corrija se eu estiver errado, mas nós estamos há 8 meses das eleições, 7 meses das eleições. Vai ser dia 6 de outubro. Nós estamos aí, e as pessoas acabam cansando os eleitores, o público que se quer conquistar, muito antes da eleição. E aí o bloqueio no WhatsApp não tem volta. O bloqueio no WhatsApp, eu sempre costumo dizer, uma coisa é quando você deixa de seguir no Instagram, depois aparece lá o impulsionado, tu volta a seguir. Depois que tu bloqueia no WhatsApp, tu não desbloqueia. É algo que... Porque o que eu digo muito? Digo muito isso em palestra, João Henrique. As pessoas, quando bloqueiam, elas não sabem onde desbloqueia. Tu esquece. E daí esquece. Tipo, tu bloqueou alguém no WhatsApp, tu esquece que aquela pessoa foi bloqueada, a mensagem daquela pessoa não vai mais chegar. Então, para quem é candidato, se você começa a enviar muito conteúdo antes, e só conteúdo que não agregue algo para ninguém, por isso que é outro ponto. Para usar com estratégia, você tem que pensar no conteúdo que vai agregar algo para as pessoas. Inclusive, eu vou contar aqui em primeira mão para o AlcateiaCast, eu estou finalizando um projeto que eu pretendo lançar até até março, abril, para compartilhar esses meus ensinamentos em texto. Por quê? Porque muito do que eu estou falando para vocês aqui, eu falo com frequência, compartilho nas redes, mas nada como ter um material em mãos que as pessoas possam consultar e possam se orientar, porque é isso, você tem que ter um passo a passo para aquecer essa relação. O Marcelo Vitorino sempre fala, né, Nilson e João Henrique, e vocês que são profissionais do marketing político como eu, a gente tem 3 fases para conquistar o voto. Primeiro é a sensibilização. Você tem que sensibilizar a pessoa para o seu projeto, para a sua causa, para o que você quer. Depois você tem a motivação. Você tem que motivar a pessoa, porque ela tem que... Quais os motivos que vão levar ela a votar em você? E, por último, a mobilização, que o WhatsApp tem um papel fundamental. E aí eu participei de várias campanhas, tive essa experiência no Mato Grosso, mas tive experiências em eleições de classe, em que o WhatsApp, quem sabe melhor utilizar o WhatsApp, e nas eleições de vereadores esse ano não vai ser diferente, quem souber utilizar bem o WhatsApp, com os contatos que se tem, e aí é um ponto que, por isso que eu sou contra o disparo em massa, porque as pessoas pegam contatos do além. Eu digo,
As pessoas pegam contato do vizinho, do padeiro, do dono do mercado. Esse dia me procurou um que queria pegar o contato do Cine. Ele trabalha no Cine e queria usar os contatos. Primeiro, a LGPD proíbe, Claro. porque a privacidade dos dados é algo que está cada vez mais em evidência. E segundo, que ninguém que você não tenha o contato vai gostar de receber uma mensagem sua. O próprio WhatsApp, quando você recebe uma mensagem de alguém que não é seu contato, ele faz com que ele te estimula, eu digo muito, a você bloquear, denunciar e, por último, adicionar o contato. Então, você, político, que vai sair disparando uma mensagem com ferramentas de spam mask, que infelizmente tem muitas no mercado, não homologadas pela Meta, obviamente, e as pessoas usam e abusam dessas ferramentas, só que não pensam no resultado. Vocês lembram, que atuam política há mais tempo, o quanto se vendia mailing de e-mail? Alguma vez aquilo lá deu voto? Não dá voto, porque não tem relacionamento. WhatsApp, política, é relacionamento. A pessoa só vai votar em você se ela tiver minimamente um relacionamento consigo. E aí o WhatsApp ajuda, porque se você fizer as etapas certas, sensibilização, motivação, até a mobilização, isso vai gerar um relacionamento nesse período. Nós estamos aí há 6, 7 meses das eleições. Dá tempo de criar um relacionamento, desde que se faça corretamente. Muito bem. Você falou com muita propriedade, João Paulo, a respeito das etapas, né? Onde a gente faz a mobilização, a sensibilização, a motivação, e você ressaltou que na etapa de mobilização o WhatsApp tem sido usado com muita intensidade. Mas isso não invalida de você construir relacionamento e usar a ferramenta ao longo das etapas, tanto de sensibilização quanto de motivação também, não é? Eu tenho visto, por exemplo, outros profissionais e assessorias utilizando o WhatsApp de maneira, inclusive, de alguma maneira ajudar a impulsionar aquilo que está sendo publicado em termos das redes. Você acha que isso é uma prática apropriada? O WhatsApp ele está em toda a jornada do relacionamento. A mobilização é a última etapa dessa jornada, mas ele está na sensibilização e ele está na motivação, porque é por meio do WhatsApp que você vai manter o contato ativo, que você vai fazer com que a pessoa continue recebendo o teu conteúdo e saber sobre as suas propostas, sobre as suas ideias, sobre o seu projeto. Marcelo Vitorino também fala muito, né, que não existe candidato de si mesmo, né? Você tem que ser candidato de uma causa, de um coletivo. Então, você tem que manter a chama dessas pessoas aquecidas e esse relacionamento ativo para a hora da mobilização final. Mas a gente pode, por exemplo, ao longo de uma pré-campanha, que é o momento que nós estamos, mobilizar para um evento online, mobilizar para um evento presencial, mobilizar, como tu falou muito bem, para uma curtida ou comentário num post, para compartilhamento de um post. O WhatsApp ele está em toda essa etapa. A questão é que você não pode cansar antes da hora, principalmente pelo nível de relacionamento que você tem. Se você tem um baixo relacionamento com determinada pessoa e você manda mensagem todo dia para ela, esse relacionamento vai levar ao bloco, vai levar ao bloqueio. E daí tu não recupera mais esse relacionamento, tu perde esse relacionamento. Então, o WhatsApp, dentro das ferramentas que nós temos hoje, eu ouso dizer que o WhatsApp é a que está em todas as etapas de relacionamento entre o cidadão e o político. E aí eu falo como quem já teve a experiência de ser governador pelo WhatsApp, administrar um canal de um governador de estado, e quem já teve a experiência de ser um prefeito de uma capital, no caso Florianópolis, pelo WhatsApp. O relacionamento que se estabelece por esse canal é muito próximo, é muito íntimo, só que ele tem que ter muitos cuidados, tem que ter muita cautela, porque senão você não recupera essa relação na hora que você precisa. Então, não é só mandar, o Nilson falou bem, não é só mandar um link de um post, pode ser utilizado para isso. E eu mesmo utilizo, eu tenho lista de transmissão desde a minha primeira palestra, e pessoas que estão comigo conectadas desde a minha primeira palestra, mas tu tem que dosar os teus objetivos ao tempo que você tem para mobilizar. Se nós temos 6 meses para eleição, se eu mandar todo dia, vai chegar um mês de pré-campanha, a pessoa não quer mais nem ouvir falar de mim. Então,
o que adiantou eu captar as pessoas para o meu WhatsApp, porque esse talvez seja o processo mais desafiador, mais difícil, que é atrair as pessoas para o WhatsApp, e depois de um mês eu já cansar a pessoa. Aí quando lá em outubro eu quiser mobilizar, eu não tenho, porque ela já me bloqueou, então não tem nem o que fazer. O JP, tem várias coisas que você disse aí que são extremamente interessantes e que despertaram mais curiosidades em mim, porque é um trabalho muito especializado, né? E isso é importante. É importante as pessoas entenderem que existem trabalhos que são altamente especializados, né? E esse de lidar com o WhatsApp, assim como aquelas pessoas, como o Marcelo Natali, que mexe com impulsionamento pela BN3, quer dizer, são trabalhos ultra especializados, né? Que a gente precisa de gente que de fato entenda disso. Então, algumas dúvidas surgiram na minha cabeça. A primeira é a seguinte: na questão do WhatsApp também funciona o tal do funil, ou seja, eu tenho gente que está no meu grupo, que está na etapa 1 de sensibilização, eu tenho gente que eu já posso perceber, que eu já posso entrar numa etapa 2 com eles, tem gente que já vai estar numa etapa 3, as coisas acontecem ao mesmo tempo, ou eu tenho um tempo para cada etapa, quando eu estou lidando com o WhatsApp? O segredo, João, está no nível de relacionamento que você tem com determinadas pessoas e principalmente a tua capacidade de segmentar isso. Eu digo muito, e tem frases clássicas minhas que diz: a comunicação estratégica pelo WhatsApp começa com uma boa organização de contatos. Esse é o primeiro ponto. Se você, dentro da tua... Primeira coisa que eu recomendo que todos estejam nos ouvindo e são pré-candidatos, façam. Avalie a tua lista de contatos no WhatsApp. O teu ouro está ali. O teu ouro está na tua lista de contatos no WhatsApp. E aqui eu vou chutar, o Nilson deve ter 1.000 contatos no WhatsApp dele, o João Henrique tem mais 1.000, 1.500 contatos, eu tenho mais 2.000 contatos. Se nós soubermos identificar nesses 2.000, 1.000, nessa quantidade de contatos que a gente tem, cada segmento e cada nível de relacionamento, a gente vai chegar no que tu falou, que é saber enviar conteúdo de acordo com o nosso nível de relacionamento. Isso dá trabalho. Eu sempre digo, tem outra frase clássica que eu digo muito, e agradeço por ter falado sobre a especialização do trabalho, e citou o Marcelo Natali, que é uma referência no mercado, porque, de fato, é hoje uma das pessoas que mais entende de tráfego pago no Brasil, e é isso, porque se fosse fácil, qualquer um faria. É algo que eu digo muito sobre o WhatsApp. As pessoas querem um disparo em massa porque é o que elas acham que é mais fácil, mas não é o que vai dar mais resultado. As pessoas criam os grupos porque elas acham que é o mais porque é de fato o mais fácil, mas não quer dizer que é o que vai dar mais resultado. As pessoas desistem da lista de transmissão muitas vezes porque é o que dá mais trabalho, mas é o que dá mais resultado. Então, e segmentar os contatos nas consultorias, mentorias que eu presto para o Brasil inteiro, é o primeiro ponto que eu faço. Eu reflito aqui com vocês vamos esmiuçar os contatos que vocês têm. Os filtros, vamos segmentar esses contatos. E a base está vinculada já ao celular. Tu não precisa pedir para o teu tio que é padeiro, para o amigo que trabalha no Cine, tu não precisa pedir contato para ninguém. Os contatos que você tem, que você vai conquistar, estão no teu próprio celular. E é essa base que você tem que partir. E as pessoas querem o inverso, elas querem pedir os contatos do além, que eu chamo do além, para disparar a mensagem em massa. Elas fazem totalmente o inverso do que deve ser feito, porque acham que é o que é mais fácil, mesmo que tenham para isso pagar ferramentas que eu chamo de milagrosas. E ferramentas milagrosas não dão resultado. Não existe milagre na comunicação política. Vocês estão aí há mais tempo que eu no mercado e sabem disso. Você até falava nos bastidores, né, João, que a gente às vezes é chamado de milagreiro, mas não tem essa, não existe isso. É conhecimento, é estratégia, é planejamento, e tem que ter um bom candidato. Porque se o candidato for ruim, não tem milagre que faça eleger. É que nem produto, se o produto for ruim, tu vende uma vez, depois a reclamação é tão grande que tu não vende mais para ninguém. E candidato é pior ainda, porque político ninguém quer saber. Quando se colocar eu sou político, ninguém tem orgulho de dizer que é político, porque sabe que vai ser criticado. Então, é isso. No WhatsApp, trazendo aqui para o nosso assunto,
é isso, você tem que saber segmentar os contatos que você já tem e ter boas estratégias para atrair novos contatos. Esse é digamos, resumo da ópera. Eu vou pedir licença ao Nilson para dar uma atropelada nele. Claro. Nilson, essa entrevista nossa vai render, viu? Vamos lá, tá bom demais esse papo com o JP. Então, você desculpa, Nilson, é que ele falou uma coisa que eu preciso intervir agora. Segmentar públicos, fazer a leitura da minha base de contatos no WhatsApp. Quem faz isso? Tem ferramenta para fazer isso ou tem apenas orientação para fazer isso? Porque, por exemplo, se eu vou no Facebook, se eu vou naqueles produtos da Meta tradicionais, Facebook e Instagram, eu tenho ali o perfil das pessoas, eu quero só professor, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Como é que isso é feito no Instagram? Desculpa. Como é que isso é feito no WhatsApp? Desculpa. Infelizmente, dentro do método que eu tenho desde 2017, é um processo manual e humano. Eu não trabalho com nenhuma ferramenta. Primeiro porque é o seguinte, digamos que tu vai pegar, digamos que você e quem está nos assistindo vai pegar o seu telefone celular e o e-mail que o telefone está vinculado, se for um Android é um Gmail, se for um iPhone é um iCloud, e vai ali ver a sua base de contatos. Essa análise é humana. É uma análise humana. Você vai ter que lembrar, por exemplo, João Henrique, dentro da tua base de contatos, de qual nível de relação você tem com aquelas pessoas. São pessoas que eu estudei junto, são pessoas que eu já trabalhei junto, são pessoas que tiveram no evento que eu fiz com a Alcateia Cast, são pessoas que participaram. Você tem que, de acordo com a tua atuação, digamos, vamos trazer para a realidade de um pré-candidato. São pessoas que participaram da minha mobilização para ajudar um animalzinho, são pessoas que participaram da minha mobilização para ter reajuste de salário dos professores. E isso, daí, nas minhas consultorias e mentorias, eu ensino a pensar sobre isso dentro da atuação das pessoas, dentro de cada pré-candidato, porque cada um é uma realidade. Seria, obviamente, eu gostaria muito de dizer, não, tem uma ferramenta que vai ajudar nisso, mas não, porque é o relacionamento que você tem. O que eu faço todo início de mentoria é pedir que a pessoa baixe a sua base de contatos e comece a passar o olho nos nomes. O Nilson, hoje, por exemplo, o Nilson eu conheço desde 2019, quando eu fiz o Masterclass de Marketing Político com Marcelo Vitorino em São Paulo, na ESPN. Lá eu conheci o Nilson. O Nilson está salvo no meu contato como, eu coloquei um código para ele desde 2019, e lá, desde então, a gente vem mantendo o relacionamento. Hoje ele está em grupos que eu tenho, a gente mantém uma frequência de contato. Então, é isso que tem que ser analisado dentro da tua base de contatos. Para os pré-candidatos, eu até acho que talvez seja mais fácil, porque se ele fez um evento, por exemplo, dentro das pessoas que são captadas deste evento, você já tem que ali mapear, já tem que ali criar uma lógica de salvamento de contato, e isso eu oriento, que você coloque que aquela pessoa estava no evento X, no dia Y, e participou e tal. Porque aí você começa a ter uma mentalização da tua base. E aí isso para incluir na lista de transmissão é mais fácil, para você pensar quem vai ser uma coisa que eu sempre falo para quem eu oriento. Primeiro, pegue a tua lista de contatos e identifique de 10 a 100 pessoas que vão se mobilizar por você. Esse é o primeiro ponto. Porque se a gente quer porque voto é uma coisa que tem que multiplicar. Isso vocês que atuam. Então, para multiplicar voto, a gente tem que ter pessoas para multiplicar votos. Porque eu sou um usuário de rede social, estudo redes sociais também, mas a gente sabe que curtida não é voto. O Marcelo Vitorino fala isso há muito tempo. E outra coisa, tem a métrica da vaidade. Você não pode se enganar pela quantidade de seguidores que tem e achar que aquilo ali vai resultar de voto na urna. Que a gente tem casos emblemáticos no Brasil, de pessoas que tinham milhões de seguidores e na hora de enfrentar uma urna, a urna ela não perdoa. Se você não tiver relacionamento com as pessoas, você não vai conquistar votos. É simples assim. Muito bem, JP. Nós estamos caminhando aqui para o final. Sei que você também tem compromisso na sequência, né? Mas eu gostaria que você dissesse um pouco aqui. Você comentou ainda há pouco que existe uma quantidade importante de outros recursos que uma boa parte das pessoas não conhece a respeito do WhatsApp, né?
E, assim, pensando nessas eleições de 2024, considerando que é a eleição que mobiliza a maior quantidade possível de pessoas, porque, afinal de contas, nós estamos falando de mais de 5.500 municípios, né? Eu gostaria que você fizesse nos desse um pouco da sua visão a respeito do que é que vai ser importante, porque, assim, desde 2016, o WhatsApp tem sido uma ferramenta estratégica de importância no processo eleitoral, né? Acho que isso chegou no ápice nesse ano de 2022, quando a gente teve essa última eleição presidencial, e, óbvio, para 2024 a gente vai ter uma série de aspectos importantes que vão acontecer. Eu imagino que o WhatsApp tenha coisas que possam ser melhor utilizadas, né? E como é a minha última pergunta, eu vou atravessar o João Henrique e já vou pedir para você deixar aqui, na sequência, né, uma recomendação para candidaturas e também para os profissionais sobre o trabalho estratégico de mobilização, especialmente aquilo que você domina, que é o WhatsApp. Por favor. Ótima pergunta, Nilson. É assim, como eu disse, a gente usa o WhatsApp da hora que acorda até antes de dormir, e a gente não para pensar nas ferramentas que ele tem, como, por exemplo, o status. É uma ferramenta ainda pouco explorada pela maioria das pessoas e que dá um bom resultado e gera conversas. Então, esse é um primeiro ponto de uma ferramenta que está no WhatsApp desde que ele existe. Ele agora perdeu um pouquinho de espaço com a atualização dos canais, né? Mas já falo em seguida dos canais. Temos a lista de transmissão, que para mim é o grande ouro do WhatsApp, e para mim vai ser sempre o que de melhor tem se souber ser utilizado em termos de resultados, só que dá mais trabalho, as pessoas às vezes não querem esse trabalho que dá, porque adicionar contato por contato só pode ser feito no próprio celular, não pode nem ser feito na versão web, a lista de transmissão é só nativa do celular. Nós temos os grupos, que hoje nós temos os grupos abertos e fechados, se bem utilizados eles podem dar um ótimo resultado, e aí tem que se pensar muito no uso de grupos, porque os grupos têm a vulnerabilidade dos contatos, que é algo grave, e eu sempre digo, desde as minhas primeiras palestras, o adversário pode entrar em contato com quem está no mesmo grupo, porque fica ali vulnerável. Se eu e o Nilson, por exemplo, temos 2, 3 grupos que a gente está em comum. Se eu for o adversário do candidato do Nilson, eu vou lá, do que o candidato que eu sei que o Nilson apoia, eu vou lá e entro em contato com o Nilson para falar do candidato dele. Isso é uma vulnerabilidade dos grupos que existe. Temos as comunidades, que foi uma forma que o WhatsApp encontrou para quem tem muitos grupos, por exemplo, de agrupar os grupos em uma comunidade. É uma outra funcionalidade. E temos mais recentemente os canais do WhatsApp, que é uma funcionalidade muito nova, que ainda está pegando. Eu acredito que ela ainda ficou escondida. Se criou uma expectativa muito grande com ela, mas ela ficou escondida dentro do WhatsApp, está ali na aba atualizações. Aí você tem os canais ali, mas é uma ferramenta que eu acredito que vai pegar, não sei se para essa eleição, ainda estou muito em dúvida, só que é uma forma fácil de você crescer, porque ela não tem limitação de quantidade de pessoas, você pode tem já artistas que têm milhões de pessoas em um canal de WhatsApp, facilita muito o envio, tem as suas vantagens, só que para uma eleição municipal, que é uma eleição que é de um relacionamento, eu ainda aposto, a minha aposta ainda lista de transmissão primeiramente, grupo, se bem utilizado, principalmente dentro de uma organização de mobilização, se você souber utilizar, voltando ao que nós falamos com o João Henrique na ótima pergunta que ele fez, se você souber segmentar e organizar seus contatos, você criar uma estrutura baseada em mobilização de grupos, é possível. As comunidades, elas preservam os contatos, o que é benéfico, só que eu particularmente acho a experiência de quem recebe o conteúdo pelo WhatsApp não muito boa, então tem que se pensar sobre isso. Mas, assim, para 2024, o lista de transmissão continua sendo um grande diferencial. Se você souber segmentar seus contatos e criar listas de transmissão segmentadas para enviar conteúdos segmentados para o seu público, para manter um relacionamento ativo. O 1 para 1, que é o WhatsApp, ele foi criado para 1 para 1, a comunicação 1 para 1. Essa é a essência do WhatsApp. 1 para 1 vai ter sempre muita eficácia, porque você conversar com as pessoas, na comunicação política, as pessoas querem ser ouvidas.
Então, você tem que saber ouvir as pessoas, conversar com as pessoas. Repito, já tive experiências de canais de projetos de lideranças políticas em mandato. Se você não souber ouvir as pessoas e só pensar em disparar conteúdo, você não vai ter a atenção das pessoas. Então, é isso. Pegando o gancho na teu último pedido, para os profissionais que trabalham na comunicação política e para quem é pré-candidato, eu recomendo: invista tempo em pessoas para usar bem o WhatsApp. O WhatsApp não tem algoritmo e o resultado dele compensa se você, de fato, souber usar as ferramentas que ele tem. Eu citei aqui 5 ferramentas, 5 funcionalidades. Cada uma tem uma peculiaridade, nenhuma é igual à outra. Cada uma tem que ser pensada dentro de um planejamento. Planejar o uso do WhatsApp é fundamental. Então, é isso que eu recomendo. Eu costumo dizer, para encerrar assim, a minha reflexão, eu prefiro ter, e isso para um pré-candidato a vereador vai fazer muito sentido, eu prefiro ter 500 contatos que eu tenha relacionamento no WhatsApp do que ter 5 mil seguidores no Instagram. A gente sabe, o Marcelo Natali deve ter falado para vocês, quando a gente é otimista, a gente chega em 5% das pessoas que nos seguem no Instagram, e os 5% não dá o 500. Se eu tiver 5 mil pessoas e 5% apenas do Instagram entregar meu conteúdo, não dá os 500 contatos que eu tenho no WhatsApp. Os 500 contatos no WhatsApp têm muito mais poder de multiplicação de voto do que os 5 mil pessoas no Instagram. Pensem nisso para a hora de planejar a sua comunicação, porque eu sei que é muito mais fácil, eu trabalho com isso também. É muito mais fácil você postar no Instagram, nas redes sociais, no Facebook, que ainda não morreu, e deixar lá e as pessoas ir curtindo e a tua missão acabou. É muito mais difícil você se dedicar ao WhatsApp e conversar com as pessoas, saber ouvir as pessoas. O que dá mais resultado, não dá para mensurar, mas eu aposto no WhatsApp. Muito bem. Uma satisfação ter você aqui mais uma vez, né? Eu agradeço pelo seu tempo, sua disposição e esse otimismo ao falar para a nossa audiência aqui, para os entes políticos, profissionais de comunicação. João Henrique, quer se despedir? Sim, agradecer demais ao JP do Whats, né? Tá ele ali, a camiseta ali, bacana demais, um trabalho super especializado, eu repito, né? É uma coisa que precisa ser valorizada e tem sido muito valorizada, até mesmo pela trajetória que ele demonstrou há pouco e pela forma como as pessoas estão buscando o trabalho que ele desenvolve e vão continuar buscando muito mais, porque é uma ferramenta essencial, é uma ferramenta de contato direto, é uma ferramenta que a mensagem chega, né? Então, isso é que é fundamental dentro dessa história. A mensagem chegou, teve resposta, abriu o relacionamento, né? Então, é essa atenção que tem que ser dada, a atenção às respostas. As respostas que vêm de quem você, que tem interesse, mandou a sua mensagem, e a sua resposta posterior a essa pessoa que abriu uma oportunidade para você de seguir com a conversa, né? Então, isso é fundamental e essas segmentações são fundamentais. Obrigado demais, JP. Bom pra caramba ter você aqui. E chegou aquele momento, agora quem lembrou fui eu, de falar aquela coisinha no final, o nosso famoso marqueteiro, não, que é o nosso quadro de hoje. A gente faz assim, JP, a gente conta até 3, e no 3, os 3 juntos falam, tá bom? Tá valendo? Vai, vamos lá. Atenção, então, hein? 3, 2, 1. Marqueteiro não! Beleza. Obrigado, Esse deu JP. certo. Valeu, Obrigado, gente. JP, Obrigado, um disponha, viu? Prazerzão estar com vocês e trocar essa ideia com vocês aqui. Contem comigo. Alcateia Cast. Muito obrigado. Prazer nosso. Nilson, vamos aproveitar e já tocar o nosso encerramento do programa de hoje. Satisfação para você que está com a gente aqui na Ligue TV, né, assistindo ao Alcateia Cast, na Alcateia Política, que teve a oportunidade de ver o quadro Eleições 2024 comigo, com o Nilson, que teve a oportunidade de assistir a essa conversa bacana com o JP do Whats, né? E que você esteja sempre com a gente nesse programa da Alcateia Política. Nilson. Obrigado pela sua audiência, é um prazer falar com o JP aqui e espero que você continue nos acompanhando pela Ligue TV e também lá no canal da Alcateia Política. Um grande abraço, obrigado pela sua audiência.